Beleza. Vamos voltar onde nós estávamos, falando sobre a frequência elétrica. Então, gente, olha só. Esse assunto da frequência elétrica, como eu falei para vocês no início, ele está muito relacionado em nossas vidas, porque o que acontece? Todos os equipamentos nossos que necessitam de corrente elétrica, eles são fabricados de forma a trabalharem com corrente elétrica, tendo a frequência dela a 60 Hz. Então, a frequência elétrica ela está muito presente em todas as correntes elétricas, porque vocês veem que essa corrente alternada, essa atividade que ela faz de ficar alternando, né, do zero para o máximo, para o mínimo, isso daí é padrão. Isso aí ocorre em todas as correntes alternadas. E cada país gera de uma forma diferente. Então, do Paraguai e do Brasil, que eu peguei como exemplo, né? O Paraguai produz a sua corrente elétrica a 50 Hz, a sua frequência. E no Brasil, a frequência elétrica da nossa corrente elétrica é 60 Hz. Então, vamos dar um exemplo bem simples para vocês terem a ideia do que é capaz de acontecer. Por exemplo, um disco rígido, um HD de computador, ele tem um motor dentro dele que faz uma rotação. Tá? E essa rotação geralmente é medido por minuto, rotação por minuto. Até eles falam RPM. Aí eu vou e compro um HD aqui no Brasil e vou usar ele. Ele já foi fabricado para nossa corrente elétrica já. Então, ou seja, é a 60 Hz que ele funciona, a frequência elétrica dele. Certo? Aí, beleza. Aí, ele tem a rotação dele de 3.000 rotações por minuto, RPM. 3.000 por minuto. Então, o que acontece? Vamos pegar o exemplo, 3.000 por minuto. 1 minuto tem quantos segundos? 60. 60. Né? Então, em 60 segundos, eu sei que em 1 segundo é 60 Hz, correto? Certo. Então, e esse 3.000 é por minuto. 3.000 por minuto. Então, o que eu tenho que fazer para mim descobrir? Eu posso fazer um cálculo simples. Se eu pegar os 60 Hz, que é 60 por segundo, vezes 60, que é a quantidade de segundos, né? 60 vezes 60. Quanto que vai dar aí? Calcula para mim alguém rapidamente aí. 3 e... 3.600, isso? 3.600. Beleza. Então, o que acontece? É 3.600 por minuto. No caso dos 60 Hz. 3.600 por minuto. A rotação por minuto no Brasil. Então, o que acontece? Se eu levar esse equipamento para usar a corrente, colocar no computador no Paraguai para usar a corrente elétrica de lá, aí vai ser diferente. Por que vai ser diferente? Porque vai ser 50 vezes 60. Porque lá é 50 Hz. Então, eu vou pegar os 60 segundos vezes os 50, que é cada 1 segundo. De lá é 50. 60 vezes 50, quanto que dá? 3.000. 3.000.
Então, um equipamento que a rotação por minuto dele é 3.600, foi fabricado para 60 Hz, a frequência elétrica no país. Eu vou e levo para um outro país com a diferença mínima de 50 Hz, a rotação dele vai passar para quanto? Para 3.000. Isso aí com certeza vai ser bom para o equipamento? Não. Não, porque ele foi fabricado para 60 Hz. E vice-versa. Um equipamento que foi fabricado lá no Paraguai para funcionar a 50 Hz, eu trago para usar ele aqui. Ele era de 3.000 rotação por minuto. Ele vai ser forçado a rotação por minuto a 3.600. Então, o que vai acontecer? Ele vai danificar, ele vai funcionar por um tempo e rapidamente vai. É a mesma coisa da corrente elétrica. A gente pegar um equipamento 110, colocar no 220, ou 220 110. Já fizeram alguma vez isso? Sim. O que aconteceu? Pegou fogo, explodiu, queimou? Alguém Na quer? verdade, não pegou fogo não, que eu fiz o contrário, do 220 no 110. Só não funcionou, né? Pois é, então assim, não precisa assustar que não vai explodir, né? Mas aí depende de cada equipamento. Por exemplo, eu já utilizei uma sanduicheira, uma corrente de 220, eu não sabia. Aí ela praticamente ela tostou o pão em 2 segundos, né? Queimou o pão. Então, assim, ela funcionou totalmente forçado e não queimou. Mas a gente sabe que ali alguma coisa estava errada. E se eu continuasse usando ela dessa forma, aí sim poderia o quê? Estragar, né? Então é a mesma coisa. A frequência elétrica também é algo que é produzido lá na usina hidrelétrica, chega em todo o país, né? Num padrão de ciclos dentro de 1 segundo, que é 60 Hz. Ou seja, esse ciclo de alternância ocorre 60 vezes em 1 segundo. Padrão brasileiro. Então, todo computador, todo equipamento eletrônico, tudo é produzido para atender essa norma aí, essa forma que chega a corrente elétrica para a gente com a sua frequência. Então, o que acontece? Não vai funcionar com a outra frequência, em outro país, por exemplo. Tá? Então, aí vocês veem quanto que é importante essa frequência elétrica também. Vocês vão ver que em todos os equipamentos aí, ó, vocês pegarem aí, por exemplo, a fonte, vocês vão enxergar lá 60 Hz, que é o brasileiro. Vai ter muitos que vai estar lá de 50 a 60. Eles fazem o padrão de acordo com o Paraguai e Brasil. Tem muitos que fazem. Aí vai atender os dois. Tá? Então vocês podem reparar a partir de agora nas etiquetas, vocês vão enxergar isso. Que aquele equipamento ele foi fabricado lá para funcionar o quê? Vocês vão encontrar a tensão, vocês vão encontrar os amperes da corrente elétrica, vocês vão encontrar a frequência elétrica, qual que é o padrão que ela funciona. Vocês vão encontrar isso tudo. Tá? Então, a frequência elétrica é um assunto que eu passei para vocês aqui, para vocês verem que é muito importante. A gente não vai muito trabalhar em cima da frequência elétrica, mas é algo extremamente importante a gente saber, né, e ter o conhecimento disso aí, tá? Alguém quer tirar alguma dúvida mais aí da frequência elétrica? Tem até um exemplo aqui, ó, para vocês memorizarem bem, ó. Um exemplo aqui de cima tem o ciclo, ó. Primeiro ciclo, zero, máximo, passa pelo zero de novo, mínimo, e volta no zero. Isso aqui é um ciclo. Depois, segundo ciclo, terceiro ciclo e quarto ciclo. Tudo o quê? Tudo em 1 segundo, ó. Tá? Tudo ocorreu em 1 segundo. 1, 2, 3, 4 ciclos. 4 ciclos em 1 segundo, que vale o quê? A frequência é de 4 Hz. Ok? E aqui uma fórmula, só para brincar um pouco aí para a gente descobrir. Ó. Tem a primeira opção, que é para mim descobrir o quê?
qual que é a frequência. O 1 aqui significa o quê? Ciclo. O ciclo, exatamente. Um ciclo. E aqui é o quê? Tempo. O tempo. Igual está aqui embaixo. Ó. O F, frequência. E aqui o tempo. Né? Aí eu faço o cálculo. Eu pego aqui o 1 e divido pelo tempo. Se eu tiver o tempo. Tá? E tem a outra situação aqui. Ó. Quando eu quero descobrir o tempo. O que eu faço daí? Aí eu pego a frequência. Tá? Esse 1 aqui é o 1 segundo, é padrão. Por isso que está 1 aqui, né? Certo? E quando eu quero descobrir o tempo, o que eu faço? É 1 dividido pela frequência. Que é o exemplo aqui de baixo. Ó. Então, o que acontece? Nesse exemplo acima aqui, nós descobrimos que já sabemos que é 4 Hz. Né? A frequência é 4 Hz porque são 4 ciclos. Agora, o tempo, durante 1 segundo, quanto que vai levar cada ciclo? Aí está feito o cálculo aqui. Ó. Tempo igual a 1 segundo dividido pela frequência. Tempo igual. Eu sei que é 1 segundo. Né? O ciclo é 1 segundo. O evento, né, aliás. E 4 é o quê? Porque foram 4 ciclos. Aí, fazendo a divisão, nós temos um total de 0,25. Esse 0,25 significa o quê? Que cada um desses ciclos levou 0,25 de 1 segundo. Aí 0,25, 4 vezes vai dar certinho o quê? 1 segundo. 1 segundo. Né? Mas isso daqui não precisa se preocupar, esquentar a cabeça com isso aqui não. Só para a gente curiosidade mesmo. Tá? Para trabalhar com fórmula também. Isso aqui é só para curiosidade. Então, o importante é saber, igual vocês viram aí agora, qual que é a importância da frequência e saber entender, né, um pouco o funcionamento dela. Tá? Beleza, gente? Beleza. Então, nós vimos aí a potência elétrica. A potência elétrica a gente vai fazer uns cálculos na próxima aula ainda. Vimos a frequência elétrica, qual que é a sua importância. E sabemos agora que todo equipamento eletrônico que vai utilizar a corrente elétrica do país, ele já é produzido para atender a determinada frequência elétrica. Né? No nosso caso, vai ser 60 Hz. Bacana? E, para a gente finalizar aí, 3 assuntos importantíssimos aí. Ó. É simples, mas um deles aqui vai ter... Eu coloquei uma questão no formulário para a pesquisa de vocês, tá? Eletrostática. Já ouviram falar já? Sim. Eletrostática ou eletricidade estática. Eletrostática é a ciência que estuda a eletricidade estática. Tá? Nada mais é do que isso. Então, a preocupação de vocês vai ser a eletricidade estática, tá, gente? Coloquei no formulário para vocês pesquisarem um assunto aí. Cargas elétricas que estão o quê? Em repouso. Tá? Como nós sabemos, já foi assunto de aula nossa aí, toda a matéria que ocupa espaço é constituída por átomos. E esses mesmos átomos, eles possuem cargas elétricas, né? Positiva e negativa. Então, certamente, nós temos diversas matérias que estão com cargas elétricas em repouso, correto? Hein? Correto. Só que como ela está em repouso e está com seu diferencial de potencial igualado, então não tem diferença alguma. Está estacionado, está parado ali. E a carga elétrica é bem baixa, muito baixa, e nós não conseguimos nem notar. Né?
Mas aí vem aquelas brincadeiras, né? De passar a régua na cabeça. Alguém já tomou choque aí encostar na maçaneta da porta. Já, às vezes, até se encostando em outra pessoa mesmo. Isso dá aquele barulhinho de faísca, né? Então, isso daí é eletricidade estática acumulada, tá? Eu, por exemplo, às vezes estou tirando uma roupa ou colocando uma roupa e aquela roupa ela encosta assim na pele da gente e puxa os pelos assim, ó. Aquela roupa tá carregada com carga de eletricidade estática, certo? Então Ô, a Davi, eletricidade. Oi? um exemplo é a televisão. Quando você passa a mão em cima dela, ou o É, braço, os pelos, não isso é? também. Ela acumula muita eletricidade estática ali na tela, né? Lá de fora da tela. Isso porque ela Isso. tem um magnetismo interno dela. E ela joga. Essa carga de eletricidade estática está para o lado de fora, mas é gerado devido ao magnetismo interno dela. Né? É acúmulo de elétrons. Então, olha só. Esse assunto, gente, da eletricidade estática, ela é muito importante para a profissão que vocês estão estudando aí para formar. Tá? É um assunto que nós vamos levar praticamente para o resto do curso de vocês. Vocês sabem por quê? Alguém saberia me dizer aí? Davi, eu não entendi a pergunta. Tem como você repetir? Essa eletricidade estática é um assunto que nós vamos levar a vida toda durante o curso de vocês aí e durante essa profissão também de vocês aí, que vocês estão formando. Por que O será? perigo da gente estar carregado com ela, ele vai mexer em algum equipamento, né? Isso, igual o Lucas está falando lá também, ó. Essa energia acumulada no nosso corpo, dependendo, pode queimar algum componente do computador. Isso aí. Então, olha só. Existe o risco, tá, gente? Isso não é certo que vai acontecer, tá? Mas existe o risco, dependendo da quantidade de eletricidade estática que tiver acumulado no seu corpo, na sua mão, na hora que você encostar numa placa cheia de componentes eletrônicos, você pode simplesmente dar um curto nela, queimar ela. É Ou por isso seja, que existe ela. a manta térmica, Davi? Oi? É por isso que existe a manta térmica? Manta térmica, pulseira antiestática, já ouviram falar? Sim. Já. Então, existem várias formas de se prevenir, né? Evitar essa situação. Então, é um assunto que, assim, praticamente a gente não pode esquecer e vamos levar sempre, né? Para trabalhar, né? Para ter as atividades. Ah lá, o Lucas está falando sobre. Vamos ver aqui. Eu tenho o costume de ficar com a palma da mão tempo na torre. Isso aí são algumas dicas, né? Em uma área com ferro para descarregar. Isso aí é algumas dicas, né? A pessoa, antes de mexer, procura algum metal próximo e coloca a palma da mão por alguns segundos nesse metal, né? Para descarregar. Tá? Existem algumas dicas também. A pessoa que não tem lá uma pulseira antiestática, né? Não tem essa manta, pode fazer isso também. Costuma dar uma descarregada, né? Antes de mexer. Tá? Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo para vocês de coisas que me aconteceram. Que eu me lembro, eu acho que eu já queimei uma placa já. Não era placa mãe, não, mas era uma placa. Não lembro qual placa que era. Já queimei uma placa Tá bem. dessa forma, de pegar nela, né? Mas o que mais acontece, em minha experiência que já tive de trabalhar com componentes eletrônicos, é você pegar no componente lá na placa tal, e você monta lá a montagem do equipamento e você vai ligar e ele não funciona. Tá? Então, o que acontece? Normalmente, você acha que você queimou alguma coisa, porque não está ligando mais, você montou tudo certinho, está tudo do jeito que tem que ser. E você tenta ligar e ele não funciona mais. Não liga, não dá nada.
Tá? O que acontece, gente? Nesse caso, o ideal é você esperar um tempo para você mexer novamente, ou você usar o álcool isopropílico, que é o álcool 100%, você vai jogar, ele vai limpar, vai tirar aquela a sujeira e também vai eliminar a estática também. Tá? Então tem várias formas de você fazer, mas com certeza vai chegar uma hora que você vai ligar lá e ele vai funcionar. Então esse tempo que ele parou lá, que ficou sem funcionar, é alguma carga de eletricidade estática que está acumulada ali e não está deixando o equipamento funcionar. Então isso daí mata muito técnico, porque ele acha que ele queimou, acha que não está funcionando mais, que não vai funcionar. Às vezes tem que desmontar ele todo, deixar parado lá um tempo, depois você limpa com álcool isopropílico, depois volta e monta de novo. Então, a eletricidade estática ela é uma inimiga. Tá? Ela atrapalha bastante a vida de um técnico. Beleza? Então é um assunto aí que a gente vai abordar bastante durante o curso aí. Alguém quer fazer alguma pergunta mais, alguma dúvida? Pode dar sequência? Pode. Pode Aí sim. aqui está a sequência do slide, né, falando sobre isso que nós até comentamos, né? Levamos um pequeno choque ao pegar na maçaneta, né? Ao retirar a blusa de lã, houve estalos, tá? Então isso daí acontece bastante. Isso aí é a carga, né, acumulada. Olha lá, os exemplos aí mais, né? Lembrando que a partir do momento que a gente gera, igual está falando aí o slide, a partir do momento que a gente faz sem querer, a gente gera uma movimentação dos elétrons, né? Eles começam a movimentar, aí nós estamos gerando o quê? Uma corrente elétrica. Aí aquela eletrostática, aquela eletricidade que está estática, parada, nós vamos gerar o que nela? Nós vamos gerar uma corrente, vamos fazer ela se movimentar de alguma forma. Né? E aí pode acabar tomando um choque, a gente pode acabar dando um choque em alguém. Já aconteceu isso, já encostar uma pessoa e tá, dá um estalo. É muita eletricidade estática acumulada. E a partir do momento que você fez isso e aquela eletricidade se movimentou, fez com que os elétrons começassem a se movimentar, aí já não é eletrostática mais, não é eletricidade estática. É o quê? Eletricidade dinâmica. Eletricidade dinâmica é ao contrário da eletricidade estática. É a eletricidade em movimento. Tá? E aí a eletricidade em movimento é o que a gente vai mais trabalhar, né? Aqui um exemplo da bateria e o homem fazendo com que essa eletricidade se movimente, tornando ela dinâmica de forma artificial, correto? E também no caso do raio, né? Que já é o quê? Já é eletricidade dinâmica natural. Né? Olha aqui o exemplo aqui, acúmulo de elétrons, né? Livres, ó, numa nuvem, e o raio nada mais é do que a liberação de encontro com o quê? De encontro com um acúmulo de prótons, né? Que é o positivo. Correto? Ocorreu um diferencial de potencial ali, né? E o prótons, a quantidade de prótons atraiu a quantidade de elétrons. Aí o raio atingiu. Beleza, gente? Beleza. Carga negativa, carga positiva. Tá? E o eletromagnetismo, né? Que é o ramo do que estuda a relação entre as forças da eletricidade e do magnetismo. E aí nós temos alguns exemplos aí, né? Tá falando só o físico, né? Que descobriu isso, né? Efeitos elétricos produzidos pelo magnetismo. E aqui alguns exemplos, né, gente? No caso do campo magnético de um ímã em barra.
Aí nós temos aqui, ó, né, os pontos opostos, né? Os que se atraem. O ponto neutro, o nulo, que faz com que não tenha atração quando os polos são do mesmo, né, positivo, ou se for o mesmo negativo. Aí cria-se um ponto neutro. Que vocês já viram isso, né? E aí ele faz com que ele tenha isso aqui, ó, a repulsão. Correto? A repulsão é quando a gente coloca lá no caso do ímã, né? Ele tem a parte do ímã que está carregado de prótons, né? Positivo. E o outro lado negativo. Se eu pegar os dois lados iguais, ele vai ter uma repulsão. Eles não vão se atrair, correto? Eles vão se atrair quando for negativo e o positivo, né? E aí vai ser o quê? Vai ser atração. Beleza? Beleza. O que nós chamamos de indução eletromagnética. Essa indução eletromagnética é essa, quando a gente falando sobre os elétrons e prótons, né? Voltando a falar sobre esse assunto, positivo e negativo, onde existe essa atração, né? Ou a repulsão, né? Nós chamamos de campo magnético, tá? Produzidos pelas cargas elétricas geradas a partir do atrito entre os corpos, tá? Então esses são assuntos só para a gente fechar, né? Encerrar essa parte de eletricidade, correto? Então nós vamos ter um formulário aí para a gente concluir esse assunto e dar continuidade aí para o próximo assunto, que vai ser justamente o quê? Isso daqui, ó, os componentes eletrônicos, né? Conceitos e funções, né? Então nós vamos estudar os conceitos de cada componente, as funções deles, e já sabemos agora que eles todos utilizam da corrente contínua, já sabemos sobre a corrente alternada, já sabemos sobre todas as grandezas da eletricidade, né? Vocês aprenderam aí nessa parte de eletricidade. Então aí nós já estamos preparados para entrar nessa parte dos componentes eletrônicos, tá? Então na próxima aula nós vamos responder esse formulário, fazer correção, né? Vocês vão responder ele. E também fazer correção também da parte da potência, né? Algumas fórmulas que eu vou passar para vocês aí, algumas atividades. Para a gente encerrar esse assunto definitivamente e já entrar nos componentes eletrônicos, tá? Nós vamos encerrar aqui hoje. E alguém quer fazer algum comentário a mais? Alguma dúvida? Não, aqui tranquilo. Tranquilo? Então vai estar... esse slide vai ser passado para vocês, né, através do vídeo, né, para vocês poderem fazer essa atividade aí do formulário. E na próxima aula a gente mata esse assunto e já estamos prontos aí para a parte dos componentes eletrônicos. Bacana, gente? Bacana. Bacana. Então, beleza. Então, nós vamos encerrar por aqui hoje. Uma boa noite a todos. Tá? Uma boa semana. Boa né? noite. Conto com vocês. Estão de parabéns aí a presença de vocês. Foi top demais aí. Hoje teve bastante gente. Tá? Conto com vocês, né? Para a gente dar continuidade nos assuntos aí. Né? E lembrando sempre que na hora que a gente encontrar, a gente vai estar com essa base aí. Vocês vão ser diferenciados com certeza. Porque além de vocês estão vendo agora, depois a gente vai rever e vai tirar as dúvidas. Vocês vão estar bem mais preparados, com certeza. Tá bom? Beleza. Valeu. Então, boa noite aí, gente. Um abraço a Valeu, todos aí. Davi. Obrigadão. Valeu, viu? Valeu, Davi.